Meu irmão e minha irmã, eu peço que você abra sua Bíblia na Epístola de Tiago, capítulo 4. Leremos os versículos 13 a 17. Epístola de Tiago, capítulo 4, versículos 13 a 17. Assim nos diz a palavra de Deus. Atendei agora vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos para a cidade tal, e lá passaremos um ano, e negociaremos e teremos lucros. Vós não sabeis o que sucederá amanhã. Que é a vossa vida? Sois apenas como neblina que aparece por instante e logo se dissipa. Em vez disso, devíeis dizer, se o Senhor quiser, não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo. Agora, entretanto, vos jactais das vossas arrogantes pretensões. Toda jactância semelhante a essa é maligna. Portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não o faz, nisso está pecando. Eu peço que os irmãos deixem as suas Bíblias abertas, pois voltaremos ao texto no decorrer da exposição. Antes de iniciar o tema propriamente dito, eu gostaria de contextualizar, falando um pouco a respeito do autor dessa epístola, que é Tiago, e também depois falar um pouco a respeito da epístola em si. Esse Tiago ele não era nenhum dos apóstolos. Esse Tiago ele era um meio-irmão de Jesus. No início, Tiago não cria que Jesus Cristo era o Cristo. Ele não cria que ele era o Messias. Isso nós podemos encontrar no Evangelho de João, no capítulo 7, versículo 5. Porém, depois que ele presenciou Jesus Cristo ressurreto, depois que Jesus ressurgiu dos mortos, ele foi convertido. Isso nós podemos ler em 1 Coríntios 15, 7. Esse Tiago, ele presenciou a ascensão de Jesus Cristo. Podemos ver isso no capítulo 1 de Atos. Ele foi um líder na igreja de Jerusalém. Lá em Gálatas, capítulo 2, versículo 9, nós podemos ver que este Tiago era considerado um dos pilares da igreja, junto com o apóstolo Pedro e o apóstolo João. Um historiador da igreja antiga chamado Egísipo, que viveu do ano 110 ao ano 180, ele foi um historiador da igreja antiga, ele chamou Tiago de Tiago o Justo. E ele dizia que a vida piedosa de Tiago e suas frequentes orações ajoelhado fizeram com que ele tivesse o joelho tão calejado que parecia joelho de camelo. Um outro historiador da igreja antiga, chamado Flávio Joséfo, que viveu do ano 37 ao ano 100 da era cristã, ele diz que Tiago foi martirizado no ano 62 da era cristã. Outro historiador da igreja antiga, chamado Eusébio de Cesareia, que viveu do ano 265 ao ano 339, disse que Tiago foi jogado do parapeito do templo, ou, segundo alguns historiadores também, do pináculo do templo, e foi espancado por um porrete e morreu dessa forma, espancado cruelmente. Com relação à epístola em si, nós podemos considerar que ela foi uma das primeiras epístolas do Novo Testamento. Ela foi escrita na década aí de 40 da era cristã, entre o ano 40 e o ano 50. Provavelmente ela foi escrita bem antes ou antes do ano 49 depois de Cristo, tornando-a uma das mais antigas partes do Novo Testamento. Ela foi escrita numa época em que os cristãos estavam sendo perseguidos. Porém, eles ainda não estavam sendo perseguidos pelos romanos, que só começaram a persegui-los na década de 60. Porém, os cristãos, principalmente aí os judeus convertidos ao cristianismo, eles sofriam bastante perseguição vinda dos judeus, Sinédrio e assim por diante. Ela foi uma epístola escrita para que ela fosse lida em voz alta nas sinagogas onde os judeus cristãos se reuniam ou
nas igrejas, nos lares onde os irmãos cristãos se reuniam. Então ela é um sermão a ser lido em voz alta. Ela foi dirigida às 12 tribos. Nós podemos ver isso logo no início da epístola de Tiago, onde o autor diz, ele se apresenta dizendo: Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, às 12 tribos que se encontram na dispersão, saudações. O que significa isso? Quando ele fala as 12 tribos, ele está destinando essa carta a todos os cristãos, onde quer que eles estejam. Quando ele diz sobre dispersão, ele está dizendo daqueles judeus cristãos que estão por todos os lugares. Muito motivados pelas perseguições, os cristãos saíram da região da Palestina e acabaram estabelecendo residência na Ásia, na África, no Oriente Médio e assim por diante, na Europa. Então essa carta era destinada para todos os cristãos daquela região. Essa carta ela tem, aliás, dois objetivos principais. O primeiro era refutar a ideia de que a vida cristã era um mar de rosas. Então ela visava mostrar que a vida cristã ela é custosa, é difícil, não é um mar de rosas. O segundo objetivo da carta era encorajar os irmãos para que eles tivessem um relacionamento íntimo com Deus, para que eles buscassem santidade e para que eles buscassem andar com Deus. A gente está no início do ano de 2021 e geralmente no final do ano ou no início do ano as pessoas começam a fazer os seus planejamentos do ano seguinte. Elas começam a imaginar o que elas farão naquele ano ou elas anotam quais são as suas pretensões, quais são os seus projetos, o que ela planeja fazer naquele ano. E eu achei propício falar a respeito de planejamento, tendo em vista que essa mensagem é uma das primeiras do ano agora de 2021. Quando a gente fala em planejamento, provavelmente no ano de 2019, talvez você fez alguns planos para o ano de 2020, mas eu imagino que você não deva ter colocado na sua lista o que você faria em sua casa durante um lockdown. Eu aposto que você não imaginava que as igrejas ficariam um ano fechadas. Eu aposto que você não imaginaria que nós passaríamos por uma pandemia. E isso vem nos trazer uma verdade incontestável, que nós podemos planejar, mas quem tem a última palavra é Deus. Você pode ter feito diversos planos para esse ano de 2020, o ano anterior, o de 2020. Alguns você pode ter conquistado, outros não, mas saiba que Deus está no controle de todas essas coisas, de todos os nossos planos. O primeiro ponto que eu queria tratar com você hoje é justamente a respeito disso, de planejamento. Será que nós, como cristãos, nós podemos planejar? Será que nós podemos fazer planos para o futuro? Ou será que nós devemos deixar a vida nos levar, como disse o poeta que escreveu uma canção que fala isso? Será que nós devemos viver a Deus dará? Ou será que nós devemos planejar? Para responder essa pergunta, eu peço que você abra o Evangelho de Lucas, no capítulo 14, leremos os versículos 28 a 31. Lucas, capítulo 14, versículos 18 a 31. Ou melhor, 28 a 31. E assim diz a palavra de Deus. Jesus falando: Pois qual de vós, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem os meios para a concluir? Para não suceder que, tendo lançado os alicerces e não a podendo acabar, todos os que a virem zombem dele, dizendo: Este homem começou a construir e não pôde acabar. Versículo 31. Ou qual é o rei que, indo para combater outro rei, não se assenta primeiro para calcular se com 10.000 homens
poderá enfrentar o que vem contra ele com 20 mil? Então aqui nós respondemos a primeira pergunta. Sim, nós podemos planejar o futuro. Melhor dizendo, nós devemos planejar o futuro. As Sagradas Escrituras nos dizem que o sábio, ele planeja o futuro, para que ele não seja pego despercebido, para que ele não seja pego de surpresa. O que nós temos que fazer é tomar o cuidado para fugir das extremidades, ou seja, não planejar os mínimos detalhes e quando esses mínimos detalhes não forem alcançados, nós ficarmos tristes, abatidos, porque não conseguimos conquistar aquele determinado objetivo. E também não devemos ir para outra extremidade, ou seja, não fazer planejamento nenhum, deixar a vida levar, porque isso é coisa de pessoas que não são sábias. Então tudo bem, a primeira pergunta foi respondida. Nós podemos planejar? Sim, podemos e devemos planejar. Agora a segunda pergunta que surge é: mas quando que surge o problema? Quando que surge o problema relacionado ao planejamento? E a resposta é simples. É quando nós não levamos Deus em consideração. É quando nós fazemos os nossos planos ignorando Deus. Aí que surge o problema. E aqui nós temos dois problemas que surgem dessa situação. Eu peço que você já deve estar com a sua Bíblia aberta, abra em Tiago, no capítulo 4, lá no versículo 13. Nós acabamos de ler, leremos de novo para que você veja o primeiro problema. Atendei agora vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos para a cidade tal e lá passaremos um ano e negociaremos e teremos lucros. Vós não sabeis o que sucederá amanhã, que é a vossa vida. Sois apenas como neblina que aparece por instante e logo se dissipa. Aqui nós vemos o primeiro problema, que é a pessoa que ignora Deus. É a pessoa que joga para escanteio Deus. É aquela pessoa arrogante, prepotente, que acha que é dona do seu destino, que é dona das suas coisas, dos seus planejamentos. Ignora frontalmente Deus. Nós também temos outro problema que é originado dessa questão da pessoa que ignora Deus. Primeiro, essa pessoa que o ignora. E segundo, a pessoa que o desobedece. Então, veja no versículo 17, que diz o seguinte: portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não o faz, nisso está pecando. O que significa sabe que deve fazer o bem? Fazer o bem aqui é colocar Deus no seu planejamento. É assumir a soberania de Deus. É isso que é fazer o bem. Então, quando você sabe o que Deus quer de você e não o faz, você está pecando. Por exemplo, você sabe que Deus quer que você ore, mas você não ora. Por quê? Por rebeldia, talvez. Nisso você está pecando. Então nós vemos aqui que nessa questão de não levar Deus em consideração, não levar a vontade de Deus em consideração, nós temos dois problemas, que é a pessoa que ignora Deus e é a pessoa que rebeldemente desobedece a Deus. Então, quando você pensa assim: eu fiz um planejamento para o ano de 2020 que passou. Nesse seu planejamento, você planejou algo com relação ao reino de Deus? Você planejou algo que você deveria fazer de boas obras? Algo que você planejou a fazer para expandir o reino de Deus? Se você não fez isso no seu planejamento, você está ignorando a vontade de Deus. E como a Bíblia disse, nisso está pecando. Então, o primeiro ponto que nós tratamos é: podemos fazer planejamento? Sim, e devemos fazê-lo. A segunda pergunta: quando surge o problema?
E a resposta é quando não levamos em consideração a vontade de Deus. Terceiro ponto, o que fazer para resolver esses problemas? E aí eu peço que você abra a sua Bíblia em Provérbios, no capítulo 16, leremos os versículos 1 e 3. Aqui está a solução para nós resolvermos esses problemas. Provérbios 16, 1. O coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor. Veja o que diz esse pequeno, porém profundo versículo. O coração do homem pode fazer planos. Nós planejamos. Porém, a resposta certa dos lábios vem do Senhor. No versículo 3 vai dizer: confia ao Senhor as tuas obras e os teus desígnios serão estabelecidos, ou seja, os seus planos serão estabelecidos. Então aqui você vê a relação de você fazer os seus planos, mas fazê-los confiados no Senhor. E quanto mais cheio do Espírito Santo você estiver, ou seja, quanto mais você estiver utilizando os meios comuns de graça, oração, leitura da palavra, comunhão com os irmãos, boas obras, quanto mais você estiver fazendo isso, quanto mais intimidade que você tiver com Deus, mais os seus objetivos serão iguais aos objetivos de Deus. Logo, mais atendidos serão os seus planos. Por quê? Porque são os mesmos de Deus. Essa é a ideia que nós temos que ter. Continuando, avance um pouquinho, Provérbios 19, no versículo 21, assim diz a palavra de Deus: muitos propósitos há no coração do homem, mas o desígnio do Senhor permanecerá. Ou seja, a vontade do Senhor permanecerá. Então o coração do homem planeja, o coração do homem traça objetivos, porém sempre o objetivo, o plano de Deus, do Senhor, vai prevalecer. Então é isso que nós temos que ter em mente quando nós fazemos os nossos planejamentos, quando nós traçamos os nossos objetivos. Devemos crer na soberania de Deus. Nós devemos planejar os nossos planos com sabedoria. Veja o que diz lá em Tiago 4,15. Nós lemos os versículos 13 e 14, que traz aqueles que ignoram a vontade de Deus. Nós lemos os versículos 17, que é aquele que diz da pessoa que desobedece à vontade de Deus. Agora o versículo 15 vai dizer: em vez disso, ou seja, em vez de ignorar a vontade de Deus, devíeis dizer: se o Senhor quiser, não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo. Aqui está a resposta para o nosso planejamento. Se Deus quiser, farei isto ou aquilo. Eu planejo. Deus que vai corroborar com esse meu pedido ou não. Nós vemos diversas vezes na Bíblia, especialmente, ou por exemplo, pegando Paulo, ele teve diversos planos frustrados. Ele planejou ir para a Ásia, porém o Espírito não deixou. Quando ele escreve a sua carta aos Romanos, ele diz que pretendia ter ido lá visitá-los há um bom tempo, mas não pôde ir até então. O Espírito não deixou que ele fosse. Então o próprio apóstolo Paulo planejou e o próprio apóstolo Paulo teve os seus objetivos frustrados, entre aspas, porque não era da vontade de Deus. Porém, nós sabemos que quando Paulo quis ir para Roma, ele não conseguiu. Porém, depois, quando foi da vontade de Deus, ele foi para lá. A gente sabe da história, ele ficou preso lá e tudo mais. Mas você vê que a vontade de Deus prevalece e a vontade de Deus prevaleceu sobre a vontade de Paulo, sobre a nossa vontade.
Qual a conclusão que nós podemos chegar de tudo isso que nós falamos aqui? Primeiro, não é errado planejar. É o primeiro ponto, a primeira conclusão. A segunda conclusão, creia na soberania de Deus. Sempre. E a terceira conclusão, não se vanglorie. Caso você planejou alguma coisa e conseguiu o seu objetivo, não traga esse mérito para si. Devemos nos gloriar no Senhor. Quando você tem muito bem claro na sua cabeça que tudo gira em torno da vontade de Deus, você vai saber que se você planejou alguma coisa e Deus o atendeu, não foi por mérito próprio. Foi porque Deus quis que fosse daquele jeito. Logo, a glória não é sua. Por exemplo, lá em Tiago mesmo, os versículos que nós lemos, você deve ter ficado com dúvida de uma palavrinha, lá no versículo 16, que diz assim: agora, entretanto, vos jactais das vossas arrogantes pretensões, toda jactância semelhante a essa é maligna. O que significa jactância? Orgulho. Orgulho, vanglória excessiva, é isso que quer dizer jactância. Então você planeja alguma coisa para um ano, você conquista aquele objetivo e em vez de dar glória a Deus, o que você faz? Eu sou o cara. Eu consegui o que eu planejei. Hoje em dia a gente vê muito isso nas redes sociais, principalmente em canais ou páginas que falam a respeito de desenvolvimento pessoal. As pessoas tentam fazer com que você seja o cara, querem te jogar lá em cima. Faça isso, faça aquilo, planeje isso, planeje aquilo. E quando você faz e conquista, a glória é para você. Você é o cara. Isso está contrário aos ensinamentos bíblicos. Não caia nessa. Não caia nessa. Não seja orgulhoso. Não pegue para si a glória que é devida a Deus. Por fim, eu gostaria de trazer aqui 3 aplicações práticas para a nossa vida. A primeira é: comece hoje a planejar. Aproveite que esse ano de 2021 está iniciando. A gente tem muita coisa por vir, a gente não sabe os planos de Deus, a gente não sabe se essa vacina será a solução dos problemas com relação a esse vírus. Pode ser que sim, pode ser que não, pode ser que esse vírus mute, se torne um outro, e aí a pandemia continue, ou se agrave, ou não, ou diminua. A gente não sabe o que vai acontecer. Mas planeje. Independente disso, planeje. Planeje hoje o seu ano de 2021. Anote. Só a título de exemplo, no ano de 2019, eu planejei o ano de 2020. Foi a primeira vez que eu fiz isso por escrito. Geralmente eu fazia mentalmente. Eu fiz 19 objetivos, eu coloquei 19 objetivos lá. Eu atingi mais ou menos 9. Não chegou nem a metade. Glória a Deus por isso. Glória a Deus porque os objetivos que eu coloquei lá e foram atendidos foi a vontade de Deus. Então, hoje, na hora que terminar essa mensagem, comece a planejar. Faça o seu planejamento e o faça por escrito, porque é mais fácil de você cumpri-los, de você segui-los e no final do ano você observar se eles foram atingidos ou se eles foram conquistados ou não. Agora, planeje objetivos cuja a fidelidade sua seja melhorada, vamos dizer assim. Busque objetivos que o tornarão mais fiéis. Por exemplo, se você tem algum pecado que você não consegue se livrar dele, coloque como objetivo se livrar desse pecado. Cite lá, escreva qual é esse pecado, sei lá, fofoca, mentira, falar mal dos outros, pornografia, furto, sei lá qual que é o vício em drogas. Coloque lá qual é o seu pecado e busque nesse ano deixá-lo. Coloque também objetivos que vão fazer com que você cresça espiritualmente. Por exemplo, eu quero ler mais a Bíblia. Ou
eu pretendo ler a Bíblia inteira nesse ano de 2021. Olha, eu preciso começar a orar. Coloque isso como objetivo no seu planejamento. Se você já ora, preciso orar mais. Coloque como objetivo crescer na fé. E por fim, ligado a esse objetivo, planeje ser mais ativo em prol do reino de Deus. Coloque como objetivo servir mais. Tire da cabeça o ser servido. Busque servir mais. Busque como objetivo, eu quero nesse ano convidar 10 pessoas para comparecer à minha igreja. Eu quero esse ano falar de Jesus para 10 pessoas nesse ano. Eu quero neste ano de 2021 ler a Bíblia. Eu quero esse ano de 2001 ler 10 livros sobre teologia, por exemplo. Livros que vão me ajudar a entender melhor as Sagradas Escrituras. Esse ano eu quero ir todo domingo na casa do Senhor. Esse ano eu quero ajudar alguém. Esse ano eu quero doar alguma coisa a alguém. Esse ano eu tenho um dom, porque Deus deu dons para todos. Eu quero colocar esse meu dom à disposição. Eu tenho o dom da música, eu quero cantar louvores a Deus. Eu quero falar de Jesus para o mundo. Hoje em dia nós temos a internet que não deixa ninguém ficar sem falar de Deus. Você tem um celular, você tem acesso à internet, é o que basta. Fale de Cristo, divulgue esse material. Enfim, você percebe que tem diversos objetivos que nós podemos traçar para esse ano de 2021. Então, ore a Deus, peça que o Espírito Santo te ilumine na hora de esboçar esses seus objetivos e que você tenha essa sabedoria para fazer esses objetivos, sempre levando em conta a soberania e a vontade de Deus, e busque atingir esses objetivos. Que Deus nos abençoe, nos guarde, nos fortaleça e nos dê graça nesse ano que se inicia de 2021, que nós possamos crescer cada vez mais na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Que Deus o abençoe. Um forte abraço.